A gente vai falar sobre esse tema e também sobre Nicarágua, que é o tema do dia, com Gustavo Menon, professor de Relações Internacionais. Gustavo está aí. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela gentileza aqui com a gente no Poder Expresso. Começo perguntando a você, Gustavo, sobre a Venezuela, que a gente já tratou com você nos últimos dias sobre a Venezuela. Cada dia que se passa, aumenta-se a agonia, Gustavo. Prisão de opositores, governo brasileiro, estava falando agora tanto com o Guilherme Resch, repórter daqui de Brasília, que estava no Congresso, que está no Congresso, quanto o Murilo Fagundes, que também está em Brasília, mas aí no Palácio, que esse assunto, com a volta do Congresso, a caixa de ressonância no Congresso dos assuntos da política nacional e internacional acabou chegando, tanto que tem duas convocações hoje. Teve um acordo para que o governo, para que os dois diplomatas acabassem falando. A gente está falando aí do Celso Amorim e do Mauro Vieira. Mas, muito claramente, esse tema vai incomodar o governo Lula cada vez mais. É isso, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito boa tarde, Léo. Prazer falar novamente com todos os telespectadores do SBT News. Sem dúvidas, a questão venezuelana deve se perpetuar ao longo dos próximos dias e, ouso dizer, Léo, ao longo dos próximos meses. Como que esse impasse na atual conjuntura venezuelana acaba envolvendo o Brasil como uma liderança regional, como um ator que se predispõe a ser esse ator de coordenação, não só na América do Sul, mas na América Latina, e que toca diretamente nos caminhos da política externa brasileira na atual conjuntura. Tanto Celso Amorim, assessor presidencial, e também o atual chanceler, o ministro Mauro Vieira, estão, de certa forma, sendo pressionados pelos setores da oposição nesse dilema que a Venezuela vive na atualidade. Como se sabe, os setores governistas, o bloco chavista, não apresentou o resultado pormenorizado com a publicização das atas, com a divulgação dessa votação nas mesas eleitorais, e, por outro lado, por parte da oposição, como se sabe, uma oposição que vem apostando em manifestações, inclusive manifestações violentas nas ruas, vem denunciando a atual conjuntura na Venezuela e se autoproclamando como vencedora das eleições. O problema é que você tem, Léo, na atual conjuntura venezuelana, essa corrosão de certas instituições, onde não dá para avalizar o pleito eleitoral, o pleito dessa última eleição presidencial. O Brasil, por sua vez, é arrastado nessa crise, à esteira de uma série de questões. No dia de hoje, a questão da Nicarágua, a expulsão dos embaixadores, não só isso, a visita presidencial de Lula à capital chilena, na cidade de Santiago, enfim, uma política externa que tenta, de certa forma, conciliar, tenta coordenar uma série de esforços, linha, Léo, com aquilo que está cristalizado na atual Constituição brasileira, chamada Constituição Cidadã de 1988, para a resolução pacífica dos conflitos e, mais do que isso, com a adoção de uma política externa que visa retomar os projetos de integração latino-americana, sendo o Brasil esse ator que se posicionará não só pela autodeterminação dos povos, mas em uma busca sistemática dessa arbitragem em termos da resolução desses conflitos, dessas tensões que se apresentam na América do Sul e também na América Latina. A ideia aqui do governo brasileiro, ouso também a dizer, Léo, trata-se de tentar orquestrar uma política para consolidar a América Latina e, sobretudo, a América do Sul como uma região de paz. Uma missão quase impossível dentro desse cenário, principalmente em relação à Venezuela,
em relação a Nicarágua. Eu queria que você falasse a Nicarágua, mas antes a gente pode citar também uma dificuldade clara do Brasil, que é com a Argentina, de Milei, um direitista, talvez aí a aproximação com o Chile um pouco mais fácil, com o México um pouco mais fácil, com a Colômbia um pouco mais fácil, mas a gente tem pelo menos aí dois regimes que foram aliados em determinado momento, né, a Nicarágua e de certa forma, né, teve um rompimento. Eu queria que você falasse sobre isso, Gustavo. Historicamente, aí, como é que se dá essa relação Brasil e Nicarágua? Venezuela, que o governo Lula, o partido do presidente Lula, defendeu a eleição de Maduro. Então não precisa se dizer mais nada em relação ao apoio de petistas em relação ao governo da Venezuela. E no caso de Milei, na Argentina, é claro, a dificuldade ali de um diálogo. Nessa questão da Venezuela, ainda teve ali ao Brasil, Milei acabou agradecendo o Brasil de ter tomado ali, né, de ter entrado na embaixada para garantir ali a segurança na embaixada. Mas vamos para Nicarágua, explica para a nossa audiência o que está acontecendo e, historicamente, fazendo até uma retrospectiva dessas relações Brasil e Nicarágua. Exatamente, Léo, uma conjuntura que, nesse exato momento, é caracterizada por um cenário de fragmentação política e ideológica na América Latina e desintegração econômica, em função exatamente das diferentes posições políticas que estão sendo ensejadas em diferentes países da nossa região no mundo, na América Latina. Para se pensar, para nós contextualizarmos essas relações Brasil-Nicarágua, vale dizer que, nesse momento, de um lado, o partido do atual presidente, o Partido dos Trabalhadores, adotou um posicionamento. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em meio a esses dilemas, em meio a esse impasse venezuelano, adotou um tom, digamos, de apuração, um tom de examinar o que de fato ocorreu naquele domingo de eleição presidencial na Venezuela, sobretudo em Caracas, onde está a sede do Conselho Nacional Eleitoral. Voltando a Nicarágua e os processos de integração regional, perceba que há uma afinidade do partido do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, com aquilo que foi, em um outro momento, a chamada Revolução Sandinista de 1979. Como que os sandinistas foram alçados ao poder frente ao governo nicaragüense, naquele contexto de destituição da ditadura que mais parecia uma dinastia da família Somoza. De lá para cá, uma série de mudanças foram operacionalizadas, tanto na política doméstica nicaragüense, bem como na política externa brasileira em relação a esse país. Veja, o que está em debate na atual conjuntura frente a esse regime autocrático na Nicarágua, trata-se exatamente desse posicionamento do Brasil frente a essas tensões das relações internacionais. Vale consignar que na Nicarágua, Léo, há uma série de sondagens, por exemplo, por parte da China, para a construção de um novo canal interoceânico. Ou seja, como então, de certa forma, tirar da órbita de certas remessas comerciais muito influenciadas pelos Estados Unidos, como que a atuação dos Estados Unidos na América Central se deu historicamente por intermédio exatamente da sua atuação no Canal do Panamá, e agora a Nicarágua novamente é alvo dessas tensões comerciais que envolvem uma disputa de hegemonia no comércio internacional, frente à divisão internacional do trabalho. De um lado, Estados Unidos e de outro lado, China. Na relação com o Brasil, veja que o Brasil vem se afastando gradualmente do regime nicaragüense. Governo esse capitaneado por Daniel Ortega, que foi uma das frentes, que foi um dos atores exatamente da Revolução Sandinista lá do final da década de 1970. As relações eram relações próximas do Partido dos Trabalhadores, a partir então da década de 80, a partir dos anos 2000,
onde há uma retomada dos processos de integração regional. No entanto, nos últimos anos, nitidamente houve um distanciamento do atual governo brasileiro em relação à Nicarágua. Isso em razão, Léo, exatamente não só do recrudescimento da violência frente ao regime nicaragüense, mas também em função de uma certa intermediação que o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tentou então conciliar em uma conjuntura política de perseguição a certos opositores da Igreja Católica lá na capital nicaragüense. Houve uma conversa do atual Papa Francisco, com o presidente do Brasil, para que ele pudesse, então, de certa forma, conciliar, mediar esse debate a respeito desses opositores que estão sendo perseguidos na atual conjuntura nicaragüense. De uns meses para cá, a rigor, de alguns anos para cá, essas relações que outrora foram relações prósperas e pujantes desse setor da extrema, digamos, de um setor mais alinhado, né? A extrema esquerda lá na Nicarágua, outros setores moderados aqui no Brasil, essa relação acabou se esfacelando, acabou, de certa forma, se desgastando em função exatamente das dinâmicas da política doméstica nicaragüense nessa atual conjuntura. E tudo isso confluiu, Léo, para esse episódio da expulsão do embaixador brasileiro que não compareceu exatamente no festejo, em uma comemoração oficial sobre a celebração de mais um aniversário da Revolução Nicaragüense, da Revolução Sandinista. O Brasil, por sua vez, também, seguindo o princípio da reciprocidade, fez questão de anunciar a expulsão exatamente da embaixadora nicaragüense aqui em terras brasileiras. Veja que essa tentativa do Brasil de articular projetos de integração regional acaba tocando nessa conjuntura que nós já salientamos de fragmentação política, de modelos políticos, modelos ideológicos bastante distintos e nesse cenário de também desintegração econômica. Muito bem, Gustavo Menon, muito obrigado pela gentileza, pela aula que você nos deu aqui. Forte abraço para você, ainda boa tarde, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, Léo. Prazer falar novamente com todos os telespectadores do SBT News. Quando precisar, eu estou à disposição. Bom trabalho a todos.